Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade nesse comentário no livro dos Salmos. E o salmo que nós vamos comentar agora é o Salmo 34. O livro dos Salmos é o maior livro da Bíblia, com 150 salmos. Nós podemos dividir o livro dos Salmos, e eles são divididos em 5 partes, correspondendo ao Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E o livro 1 é o maior, ele tem 41 capítulos. O livro maior é o livro 1. Retrata nesse livro 1 o ser humano e a criação. Vários salmos que nós temos visto, fala sobre o justo, o ímpio, declara a criação de Deus. E agora nós vamos então estudar o Salmo de número 34. Salmo 34, esse salmo é uma expressão de ação de graças pela proteção de Deus e do cuidado para aqueles que nele confiam. Existe também uma seção de sabedoria que está embutida entre o verso 11 a 14. Ele é apropriado porque o sábio, ou seja, aquele que exercita a sua confiança em Deus, que é a verdadeira sabedoria, que tem a oportunidade de dar graças ao Senhor. O Salmo segue um padrão acróstico, tem 22 versos, e nesses 22 versos corresponde ao alfabeto hebraico de Aleph a Tal. E nós temos aqui nesse acróstico, é um salmo de Davi, um acróstico davídico. O Salmo 34 é imperfeito, o verso começa com a letra Val, que está falando, o último verso começa com o verso 25, 22. O título relaciona ao que acontece em 1 Samuel 21, 10 a 15, em que Davi é liberto do perigo ao fingir loucura na presença do rei Aques de Gate. 1 Samuel 21, 13, tem a ver com o Salmo 34. Por isso mudou o seu comportamento. Provavelmente o nome Abimeleque, Abi significa pai, Meleque rei em hebraico, no Salmo é um título ao nome para o rei de Gate, o rei Aques. Davi escapou por pouco e ele não leva o crédito pelo livramento nem nega a importância de o fiel usar sua inteligência em situações de desespero. Vamos então ver, Davi louva a Deus que responde às suas súplicas e exulta-nos a confiar nele. Esse é um salmo de Davi, quando mudou o seu semblante perante Abimeleque, ou talvez o rei Aques, conforme 1 Samuel 21, 13, que o expulsou e ele se foi da presença do rei. Quando Davi se fez passar de louco, ainda o rei disse, não há louco suficiente que me tragam mais um aqui na minha presença. E assim Davi escapou. Salmo 34 começa, louvarei ao Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo devemos louvar ao Senhor. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Como é bom louvar e adorar a Deus em todas as situações, todos os tempos. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Aqui são os mansos da terra, o homem violento que confia na força do seu braço, não tem parte com Deus, mas os mansos são aqueles que se permitiram amansar. E aqui diz, a minha alma se gloriará, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecerei ao Senhor comigo e juntos exaltaremos o seu nome. O exaltar, o engrandecer, o louvar a Deus. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Como é importante, nós sabemos que na vida há algumas coisas que nós tememos ou temos medo. Não é aqui o temor, não é o temor do Senhor, mas é o ter medo das situações. E por isso o salmista diz, busquei ao Senhor e ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. Quem tira
a nossa preocupação, a nossa angústia, a nossa aflição, até com relação ao futuro, é Deus. Muita gente que não tem Deus não tem futuro, ele não sabe o que vai ser o futuro dele. Mas quando a gente busca o Senhor, Ele que nos livra de todos os nossos temores, nossos medos. Olharam para Ele e foram iluminados. Como é bom olhar para o Senhor e receber da sua luz. Olharam para Ele e foram iluminados e os seus rostos não ficaram confundidos. Novamente, volta o tema da confusão de rosto, que nós já falamos em outros salmos, não é? Os ímpios, a eles pertence a confusão de rosto, mas ao servo de Deus, ao justo, a iluminação, a graça de Deus, saber a direção que deve seguir. O verso 6 é muito bonito. Diz assim: clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu. Não que Davi era pobre financeiramente, talvez quando ele era pastor ainda de ovelha, ele era mais carente. Mesmo assim, o seu pai mandou Davi levar, né, 1 Samuel capítulo 17, quando Davi leva leite, queijo lá para o exército de Israel. Ainda o Jessé se provia de dar coisas ao exército. Então, não fala de Davi sendo pobre financeiramente, mas pobre espiritualmente, assim, pobre espiritual. Não quer dizer que a pessoa tem pobreza espiritual, mas é aquele que é humilde, aquele que reconhece a sua necessidade de Deus. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aqui o Salmo 34, verso 6 diz: clamou esse pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Como Deus é bom, Deus é que nos livra de nossas aflições e de nossas angústias. Davi também vai chegar no final desse Salmo, verso 19, ele vai chegar a dizer que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livra. O anjo do Senhor, olha que verso maravilhoso, nós sabemos disso. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deus manda um anjo para guardar os seus servos, não é? Pedro, escrevendo sua carta, Pedro diz: vigiai, sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda bramando como um leão em derredor. Olha só, o diabo anda em derredor, mas ao redor, derredor é mais longe do que redor, está o anjo do Senhor. Diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E em derredor anda o diabo. Então, graças a Deus pelo anjo do Senhor. Na doutrina católica até ensina que cada pessoa que vem ao mundo tem um anjo da guarda, que nos guarda e nos livra. Talvez veio do Salmo 34, verso 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor. Mas acampa-se ao redor aqui dos que temem ao Senhor. Então, para aqueles que temem ao Senhor, Deus manda um anjo, né? Seria o anjo da guarda, que livra a pessoa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Há muitas designações de anjos na Bíblia, essa é uma delas, no Salmo 34. Nós vemos também que os anjos de Deus apareceram a Jacó, quando ele fugia da presença do seu irmão. Jacó teve um sonho maravilhoso, onde ele via uma escada que estava posta na terra aos céus, pela qual os anjos subiam e desciam. Nós vemos também quando Jacó retornava para a sua terra, a terra prometida, né? Abraão, a Isaac e a Jacó, que os anjos de Deus apareceram, e Jacó até lutou com um anjo a noite toda. Vemos também anjos de Deus em Deuteronômio 33, 2, anjos santos. No livro de Jó, os anjos que vinham adorar a Deus, a qual Satanás veio no meio, são chamados de filhos de Deus. Vemos anjos, exércitos celestiais apareceram no nascimento de Jesus.
Os anjos estiveram também na ressurreição. Então a Bíblia declara que os anjos são espíritos ministradores, aqueles que hão de herdar a salvação. Lindo esse verso, 34:7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Verso 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Olha, a fé em Deus não é uma fé teórica, é uma fé prática. Nós temos que provar, nós temos que saber. Por isso o Salmo diz, 34:8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. A bem-aventurança aqui, a palavra bem-aventurado quer dizer imensamente feliz, abençoado o homem que nele confia. Verso 9, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Lembra aqui, ou ecoa aqui o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 34:9, temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Jesus também disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqueles que temem a Deus, aqueles que buscam a Deus, pode até passar de vez em quando um aperto, isso, mas não falta nada. Não tem falta alguma aqueles que o temem. Verso 10, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Até o filho do leão sofre fome. De vez em quando a presa não aparece, e aí o filho do leão ruge de fome. Necessitam e sofrem fome. Mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Novamente, esse é o paralelismo do verso 9 no verso 10. Os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Os outros são chamados de meninos, né? As crianças, convidando elas para vir ouvir e para ensinar o temor do Senhor. Como é bom aprender o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer ver longos dias para ver o bem? É uma pergunta. Qual é o homem que deseja a vida e quer ver longos dias para ver o bem? O que ele precisa fazer? Vamos ver algumas coisas aqui. Salmo 34, verso 13. Aqui indica a sabedoria, não é? Quem é o homem que deseja ver a vida, que deseja ver longos dias para ver o bem? Verso 13. Ah, como é bom isso. Que muita gente precisa ouvir. Guarda a tua língua do mal. Olha só, guarda a tua língua de falar mal. Tome cuidado com o que sai da sua boca. Tem gente que fala sem pensar, não é? E tem gente, eu digo o que eu penso. Não, não é o que você pensa, você nem pensou para falar. Guarda a tua língua do mal, guarda de falar mal dos outros, guarda de falar mal do seu próximo, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Quem fala tudo que ouve acaba falando o que não deveria falar. Eu já ouvi tantas coisas na minha vida, quando eu fui verificar não era verdade, a pessoa entendeu errado, a pessoa não entendeu certo, falou enganosamente. Cuidado, guarda a tua língua do mal e os lábios que falam enganosamente. Verifique as coisas, averigue, não saia falando, não acredite em tudo que ouve. Não é? Principalmente numa época que nós estamos vivendo, que fala até de tanto fake news. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios se falarem enganosamente. Aparta-te do mal. A verdadeira sabedoria é apartar-se do mal. Aparta-te do mal e faz bem. Procura a paz e segue. Não é? O texto de Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha, aparta-te do mal. Faz o bem, procura fazer o bem. Procura a paz e a segue. Jesus é o príncipe da paz. Que nós possamos procurar Jesus e o segui-lo. Amém? Aparte do mal, faz o bem, procura a paz, segue. Verso 15, os olhos do Senhor. Diz que os olhos do Senhor contemplam a todos, mas os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor.
Imagine só, Deus coloca seu olho sobre o justo e Deus tem ouvidos atentos para ouvir a oração do justo. A oração do justo é prazerosa para Deus. A face do Senhor está contra aqueles que fazem o mal, para descarregar da terra a memória deles. Olha só, enquanto que os olhos do Senhor estão sobre o justo, seus ouvidos atentos, diz que a face do Senhor está contra os que fazem o mal. Por isso, a sabedoria em apartar-se do mal, para descarregar da terra a memória deles. Verso 17, os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Que maravilha! O justo clama, o Senhor ouve e o livra de todas as suas angústias. Verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. O Senhor está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Não um coração duro, de pedra, mas um coração que se quebranta, coração mole, tenha mesmo, porque o Senhor está perto desses. E salva os contritos de espírito. Agora vai falar das aflições. Olha só. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16. Aqui, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todos. Muitas, vamos falar de muitas aflições. Quais são os tipos de aflições que as pessoas passam? Aflições de espírito, não é? Muita gente fica aflita no seu espírito. Aflições no tempo do fim, quando o fim está chegando. Aflições no meio da doença. Aflições do tempo presente. Nós estamos vivendo um tempo angustiante de aflição. Aflições de Cristo que podemos sofrer porque somos cristãos e aí somos perseguidos. Aflições, às vezes até na igreja, não é? Às vezes uma aflição que aparece. Então são muitas as aflições do justo, mas a promessa é que o Senhor livra de todas. Diz o verso 20, ele que guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Salmo 34, 20, lembra também o Salmo 22, que diz que nenhum dos seus ossos se quebrariam. E quando chegou na cruz, foram quebrar os ossos do primeiro e do segundo. Quando chegou em Jesus, viram que ele já tinha expirado, então furaram-lhe o lado, mas não quebraram os ossos. E o escritor dos evangelhos diz, e isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras, nenhum dos seus ossos seria quebrado. Não é? Os ossos quebrados, para eles era uma desonra, uma humilhação. Mas, diz aqui, 34:20, ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Teve gente que já fraturou braço, perna, caiu, né? Houve uma fratura. Eu louvo a Deus que, graças a Deus, nunca, graças a Deus, quebrei um osso. E espero não quebrar nenhum osso em toda a minha vida, não é? O Senhor guarda o justo. Ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Então Deus guarda. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. A malícia, a própria malícia, a maldade, mata o ímpio, mas os que aborrecem os justos serão punidos. Tome cuidado para você não perseguir um justo. Às vezes até crente persegue crente. Eu tomo muito cuidado para isso, para que eu não esteja perseguindo um justo, não é? Nem um ímpio. A Bíblia diz, se depender de vós, tem de paz com todos os homens. Então, quando depende de nós, nós temos que ter a paz. Mas a malícia, aquele que pensa no mal, matará o ímpio. Os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. O Senhor resgata, e aqueles que confiam nele não serão condenados. Que salmo lindo, que salmo bonito, é um acróstico, mas existe uma imperfeição de uma das letras, mas
tem 22 versos e lembra as 22 letras do alfabeto hebraico. Salmo agora de número 35. É uma oração de Davi pedindo ajuda de Deus. É isso que as orações são, os salmos são orações, né? Davi pede também nesse salmo o castigo dos ímpios e dá a descrição da miséria, desde a súplica para que Deus o julgue. Salmo 35. Esse salmo mostra como o fiel deve orar quando sabe que a pessoa mal intencionada está buscando causar-lhe dano. Olha que salmo bonito, né? Se você está sendo perseguido com alguém que está mal intencionado, vai ler e orar o Salmo 35. A oração narra os esquemas malignos dos perseguidores e pede que Deus lute em favor do seu servo fiel. Vamos então meditar nesse salmo. Ele tem 28 versos. Ele pede ajuda de Deus, que Deus o ajude, não é? Olha como começa o Salmo 35. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Então, aqueles que se armam a lutar contra mim, peleja com eles. Não é? Diz que no Salmo anterior dizia que a face do Senhor é contra aqueles que perseguem o justo, né? E que a malícia do próprio ímpio o matará. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Aqui Davi compara a Deus como um guerreiro. Ele é o Senhor dos exércitos e ele pede, Senhor, pega o teu escudo e a rodela, que era o escudo, a rodela, e levanta-te em minha ajuda. Pede ajuda divina em meio à batalha e à peleja. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Né? Aos que me perseguem, põe o caminho deles obstruído. Aqui nós entendemos, claro, hoje sentidos espirituais, mas Davi falava também em sentido literal. Davi muitas vezes tinha que fugir e pedia que Deus obstruísse o caminho do seu inimigo. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Verso 4, sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Volte atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam o mal. Sejam como pragana perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. No salmo anterior, ele dizia, né, que o anjo do Senhor acampa ao seu redor dos que o temem e os livra. Agora, ele pede que o anjo do Senhor faça fugir os seus inimigos. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Que eles caiam, os seus caminhos sejam tenebrosos e eles venham a cair. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para minha alma. Aqui o Davi já descreve que alguns haviam cavado até para a alma dele, né? Uma cova. Deus é mencionado no livro dos Salmos cerca de 1220 vezes. Coisa tremenda, né? E ele aparece em todos os Salmos. Por isso que a gente deve olhar os Salmos também como o Senhor que aparece, o messiânico. A palavra Senhor, Yahweh, ocorre em 132 salmos. E Deus, como Elohim, é encontrado em 109 salmos. Esse salmo aqui, nós estamos encontrando, né, o Senhor, Yahweh. O nome do Senhor, então, é encontrado em mais 24 vezes em pronome pessoal. E Deus pode ser encontrado até 347 vezes no livro dos Salmos. Aqui novamente, porque sem causa encobrir de minha rede, na cova sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhes destruição, sem o saberem. Sem saber, vem a destruição do ímpio. E prenda-os da rede que ocultaram.
caiam eles na mesma destruição. Eles haviam cavado a cova para mim, que caiam eles na sua própria destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. A alma se alegra em Deus, e a alma se alegra na salvação que Deus provê. Todos os meus ossos, como era importante às vezes o osso, e aqui ele dá voz ao osso, verso de número 10, essa é a poesia hebraica. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele, sim, o pobre e o necessitado daquele que os rouba. Então os ossos vão dizer, Senhor, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte do que ele, sim, o pobre e o necessitado daquele que os rouba. Quando eu estive em Israel, no Muro das Lamentações, os judeus ficam orando, balançando assim, ó, vão para frente, para trás, perguntando então ao guia por que eles fazem isso. O guia nos diz que estava escrito nos Salmos, talvez Salmo 35, 10, todos os meus ossos dirão. Então eles movimentam o corpo para movimentar quase que todos os ossos do corpo, para dizer, quem é como tu? Todos os ossos me dirão, quem é como tu? Pois livras o pobre daquele que é mais forte que ele, sim, o pobre, o necessitado daquele que os rouba. Deus defende o direito do pobre. Aqui está claro, mas o fato de eles mexerem é para dizer que todos os meus ossos digam ao Senhor, Senhor, quem é como tu? Verso de número 11, falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Aqui lembra Cristo, quando trouxeram as testemunhas lá no Sinédrio para o acusar. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. O bem que foi feito, eles tornaram em mal. Então deram mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, a minha veste era pano de saco. Ou seja, estava se humilhando. Humilhava a minha alma com jejum. E a minha oração voltava para o meu seio. Então ele mesmo se humilhava enquanto eles tramavam contra ele. Portava-me com ele como se fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito curvado, como quem chora por sua mãe. Então, em meio à humilhação, em meio ao jejum, à oração, que caminhavam tudo junto, vestir pano de saco, era uma forma de se humilhar, com vestes humildes, o jejuar. Então, o judeu, quando jejuava, normalmente todo mundo sabia, porque ele apresentava um estado, às vezes, de humilhação, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como ele, como se fora meu irmão ou amigo, falando com Deus como amigo ou irmão, e andava lamentando e muito encurvado, como quem chora pela mãe, como quem chora pela perda de uma mãe. Tanta humilhação chorava. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam. E se congregavam, os objetos se congregavam contra mim, e eu não sabia. Sabe aquelas tramas que arma pelas costas, não é? Eles tramavam, congregavam contra mim, e eu não sabia, rasgavam-me e não cessavam. Lá estavam eles rasgando-me, né, com suas palavras, com as suas acusações, e não cessavam. Verso 16, como hipócritas, zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. O furor deles era tão grande que rangia os dentes contra mim. Aqui também aponta para Cristo indo para a cruz, os seus inimigos rangiam os dentes. Senhor, até quando verás isso? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões, a alma predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo
te celebrarei. Não se alegre de mim os meus inimigos, sem razão, nem pisquem os olhos aqueles que me aborrecem sem causa. Não é? Então, esse é um salmo pedindo realmente livramento, pedindo que Deus o livre dos seus inimigos. Continuando, verso 20. Pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e diz, os nossos olhos o viram. Tá vendo? Já estavam até festejando a vitória sobre o ungido de Deus. Os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, ouviste. Não te cales. Senhor, não te alongues de mim, não te afasta de mim. É isso que o salmista quer dizer. Não aparte-te de mim, fica perto de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para que a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Pede para que Deus o livre, para que Deus dê vitória contra aqueles que o acusam falsamente. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não permita que o inimigo se alegre, regozija, ria de mim, pois sou teu servo. É isso que o salmista está pedindo. Não deixe que se alegre de mim. Não digam em seu coração, eia, sus alma nossa. Não diga, nós o havemos devorado. Não permita que o inimigo prevaleça. Pense que me devorou. Nós o havemos devorado. Envergonham-se e confundam-se os que se alegram com o meu mal. Que eles fiquem envergonhados e que eles fiquem confusos, todos aqueles que procuram o meu mal. Davi está pedindo. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Deus livra o seu servo. Por isso, que vista-se de vergonha e sejam confundidos todos aqueles que se engrandecem contra mim, diz o salmista. Cante e alegre-se os que amam a minha justiça. E digo continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. E assim a minha língua falará da sua justiça e do teu louvor todo dia. Em outras palavras, Senhor, eu te louvarei, porque livrasses a minha alma, livrasses-me da língua mentirosa, daqueles que tramavam contra mim. Salmo lindo, não é? Vamos para o Salmo 36. Salmo 36 é um salmo menor, tem apenas 9 versos, e nesse salmo, tem 12 versos, e nesse salmo, aqui o verso 9 é muito bonito, né? Nesse salmo, com 12 versos, nós vamos ver as dimensões da vida no Antigo Testamento, principalmente no verso 9, que eu queria mencionar. O manancial da vida e da luz, veremos, na tua luz veremos a luz. Muito bem, Salmo de número 36, esse é um lamento que reflete sobre os ímpios, que se opõem aos fiéis. Parece que o ímpio sempre procura perseguir o fiel. E sobre a bondade do Senhor. Ele conclui com sua oração para que Deus, em sua bondade, proteja o seu povo dos ataques do inimigo. Aqui retrata a maldade humana contra o seu próximo e a bondade divina para o livrar. Retrata também a malícia dos ímpios. E nosso refúgio está em Deus, que salva os retos, que livra aqueles que o buscam. Esse é um salmo de Davi, também servo do Senhor, é o que a epígrafe diz, para o cantor mor. O cantor mor era para o cântico, o mestre de canto. Tem apenas 12 versos. Começa falando do ímpio. Diz aqui, a prevaricação do ímpio fala no íntimo do seu coração. Olha o que ele diz, o que o ímpio declara no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante os seus olhos. Então, no íntimo do coração, o ímpio não tem
não teme a Deus. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Não é? Há no coração do ímpio, na verdade, a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se mostre detestável. O ímpio, nos seus olhos, se elogia a si próprio, ele lisonjeia a si próprio, né? Verso 3, as palavras da sua boca são malícia e engano. O ímpio tem palavras maliciosas, palavras de engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Olha que falar exaltadamente, se lisonjeando, era uma forma de impiedade. E mostrava engano, deixou de entender e de fazer o bem. Verso de número 4, maquina o mal na sua cama. Quando o ímpio deita, ele está pensando no mal que ele vai fazer ao seu próximo. Maquina o mal na sua cama, põe-se em caminho que não é bom, não aborrece o mal, ou seja, ele não se aparta do mal. O ímpio quer o mal constantemente, sempre está procurando se vingar de alguém ou fazer o mal a alguém. Verso 5, a tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. Enquanto o ímpio projeta o mal na cama, aqui Davi agora exalta a misericórdia de Deus, que ela está nos céus. A fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A fidelidade do Senhor é tão grande que chega às mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Quando Davi começa a pensar em Deus, ele pensa num Deus grande, um Deus de grande misericórdia, grande fidelidade, grande justiça. A tua justiça é como as grandes montanhas, os teus juízos são um grande abismo, tudo em Deus é grande. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Deus não só guarda os homens, mas também até os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Note no verso 5, misericórdia, fidelidade. Verso 6, justiça. Verso 6, ainda juízos. Verso 7, benignidade. Mas são tudo características de Deus, atributos divinos. Quão preciosa, ó Deus, a tua benignidade, e por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Asas aqui fala de proteção, estar à sombra das asas. Lembra também o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Asas protetoras de Deus. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os fará beber da corrente das tuas delícias. Aqui fala do justo. O justo se farta da gordura da casa do Senhor e fará beber da corrente de suas delícias. Porque em ti está o manancial da vida. Manancial da vida. Manancial seria as fontes da vida. Tudo que vem da vida está em Deus. A árvore da vida, o rio da vida, diz que do trono do Senhor corre um rio da vida. Ele é a água da vida, não é? Há várias coisas que nós poderíamos falar da vida em toda a Bíblia, não é? A Bíblia é um livro que menciona a árvore da vida, começando lá em Gênesis 2:9, fala também dos dias da vida, os anos da vida, a conservação da vida, fala dos caminhos da vida, o manancial da vida, as veredas da vida, os deleites da vida, o pão da vida. Jesus é o pão vivo, o pão da vida. As palavras que Jesus falava eram palavras de vida, João 6,68. Fala da luz da vida, o autor da vida, o dom da vida, o espírito de vida, a palavra da vida, o livro da vida. Como é importante ter o nosso nome no livro da vida, a coroa da vida, a água da vida, o rio da vida, são tudo coisas relacionadas com Deus, o manancial da vida.
e na tua luz veremos a luz. Aqui associa no Salmo 36, 9, luz e vida, não é? Luz e vida. Então menciona todas as coisas da vida. Coisa maravilhosa. Nós sabemos que quando uma mulher dá luz, deu a vida também, não é? Uma nova vida aparece. Então luz e vida são associadas aqui no Salmo 36, 9. Sabe, em João 1 também é associado luz e vida. Diz, nele estava a luz, e a luz era a vida dos homens. Depois no João 1,9, ele é a verdadeira luz que alumia todo homem que vem ao mundo. Então luz e vida estão associados, a luz e a vida. Imagine só se houvesse trevas constantes na terra, não haveria vida, não é? As trevas estão associadas à morte, mas a luz está associada à vida. Então, trevas associado à morte, luz associado à vida. Entende a tua benignidade sobre os que a conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venham sobre mim o pé dos soberbos, e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os obreiros da iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Então os maus, os que planejam mal, caem, mas o justo permanece em pé. O justo permanece confiante. Em ti está o manancial da vida. Esse verso é tremendo. Cada salmo tem um verso que destaca. Esse, no verso 9, Salmo 36 destaca. Porque em ti está o manancial da vida, e na tua luz veremos a luz. Oh, glória a Deus. Com isso, nós concluímos mais 3 capítulos. Vimos o capítulo 34, 35 e 36 dos Salmos. Vamos voltar para continuar comentando o capítulo 37 até o 41, onde nós vamos ter aí a conclusão do livro 1, não é? Maravilhoso o livro dos Salmos, que você possa ler, meditar nesses Salmos, e que você, se tem gostado desse canal, coloque o sinal do joinha e nos ajude a divulgar. Subscreva se você não subscreveu o canal e aconselhe mais pessoas a entrar para estudar a palavra de Deus. Nosso propósito aqui é que as pessoas examinem as Escrituras, que as pessoas entendam as Escrituras, que as pessoas amem as Escrituras e que as pessoas vivam as Escrituras. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, seja contigo. E o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Amém.